Antes de começarmos, eu quero te fazer um pedido especial. Se você acredita que prosperidade vai muito além de dinheiro, se você acredita que Deus trabalha nos bastidores da vida das pessoas, se você gosta de conteúdos sobre Napoleon Hill, mentalidade vencedora, sinais espirituais, transformação financeira e crescimento pessoal, já se inscreva no canal, deixe seu like agora e escreva nos comentários. Estou me preparando para minha virada. Você não faz ideia de quantas pessoas estão vivendo exatamente a mesma fase que você neste momento. E talvez seja por isso que você chegou até este vídeo. Porque existe algo que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas acredita que a riqueza aparece primeiro e a mudança acontece depois. Mas Napoleon Hill ensinava exatamente o contrário. Primeiro a pessoa muda. Depois, a riqueza aparece. Primeiro, Deus reorganiza. Depois, a abundância chega. Primeiro, existe uma preparação invisível. Depois, acontece a virada visível. E se eu te dissesse que muitos dos problemas que você está enfrentando hoje não são sinais de derrota? E se os obstáculos forem o começo da sua virada financeira? E se aquilo que você chama de atraso for apenas Deus reorganizando o cenário para algo maior? Poucos entendem isso. A maioria desiste justamente quando o processo está funcionando. Eles interpretam os sinais da preparação como sinais de fracasso, interpretam os testes como rejeição, interpretam a poda como abandono. Mas não percebem que toda grande colheita começa com uma fase onde aparentemente nada acontece. Napoleon Hill estudou milhares de pessoas bem-sucedidas e encontrou um padrão impressionante. Antes da prosperidade aparecer, a vida dessas pessoas entrava em uma espécie de reorganização. Velhos hábitos desapareciam, velhas amizades se afastavam, velhos pensamentos perdiam força. Velhas distrações deixavam de fazer sentido. Tudo começava a entrar em ordem. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Os 11 hábitos simples que surgem antes da grande virada. Os hábitos que preparam a mente, fortalecem a fé e criam espaço para a prosperidade chegar. O primeiro hábito parece simples, mas muda tudo. É o hábito de parar de viver no piloto automático. Observe algo. Muitas pessoas passam anos repetindo exatamente os mesmos dias. Acordam, reclamam, trabalham, gastam, dormem e repetem o ciclo. Mas algo curioso acontece antes da virada. A pessoa começa a sentir uma inquietação diferente. Ela percebe que não pode continuar vivendo da mesma forma. Ela começa a questionar tudo. Começa a olhar para sua rotina e pensar: será que fui criado para algo maior? Será que existe mais para minha vida? Será que Deus está tentando me mostrar um novo caminho? Essa inquietação não é um problema, ela é um sinal. É o início da transformação, porque ninguém muda enquanto está confortável. O desconforto é o aviso de que uma nova fase está tentando nascer. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez você esteja sentindo que algo não encaixa mais. Talvez lugares que antes faziam sentido agora pareçam vazios. Talvez conversas que antes eram interessantes agora pareçam superficiais. Talvez você esteja começando a enxergar a vida com outros olhos. E sabe por quê? Porque Deus frequentemente muda sua visão antes de mudar sua realidade. Primeiro Ele muda o que você vê, depois muda o que você vive. Napoleon Hill dizia que toda conquista começa com uma mudança de pensamento. Mas existe algo ainda mais profundo. Toda mudança de pensamento começa com uma mudança de consciência. Você passa a enxergar oportunidades onde antes via problemas. Passa a enxergar aprendizado onde antes via perdas. Passa a enxergar preparação onde antes via sofrimento. E isso nos leva ao segundo hábito.
O hábito de organizar aquilo que está ao seu alcance. Muita gente quer administrar milhões, mas não administra o que tem hoje. Quer prosperidade, mas vive no caos. Quer abundância, mas não sabe onde está gastando dinheiro. Quer oportunidades, mas não consegue organizar uma semana da própria vida. E aqui existe um princípio poderoso. Deus raramente entrega grandes responsabilidades para quem despreza pequenas responsabilidades. Observe as pessoas que prosperam. Elas começam colocando ordem nas pequenas coisas. Organizam horários, organizam compromissos, organizam finanças, organizam pensamentos, organizam prioridades, porque ordem gera clareza, e clareza gera direção, e direção gera resultados. Talvez você não precise de uma nova oportunidade neste momento. Talvez você precise apenas colocar em ordem aquilo que já possui. Pergunte para si mesmo: o que não combina mais com a minha prosperidade? Quais hábitos pertencem à minha versão antiga? Quais comportamentos estão bloqueando o meu crescimento? Essas perguntas podem parecer simples, mas são capazes de mudar completamente sua trajetória. Porque toda grande virada começa com pequenas decisões repetidas diariamente. E é justamente aí que a maioria falha. Eles procuram milagres gigantes, mas ignoram as pequenas atitudes que preparam o terreno para esses milagres acontecerem. Nos próximos minutos, você vai descobrir hábitos que podem parecer comuns, mas que estão presentes na vida de praticamente todas as pessoas que experimentaram uma transformação financeira profunda. E alguns deles talvez expliquem exatamente o que está acontecendo com você agora. Existe uma verdade que poucas pessoas aceitam. Antes de Deus acrescentar, muitas vezes Ele remove. Antes de abrir uma porta, Ele fecha várias outras. Antes de entregar algo maior, Ele limpa o caminho. E esse é o terceiro hábito que surge antes da grande virada financeira. O hábito de aceitar os afastamentos sem desespero. Isso pode parecer estranho, mas observe sua própria vida. Quantas pessoas desapareceram do seu caminho nos últimos meses? Quantas amizades esfriaram? Quantos relacionamentos mudaram? Quantos ambientes deixaram de fazer sentido? A maioria interpreta isso como perda, mas nem toda perda é prejuízo. Às vezes Deus está removendo aquilo que não consegue caminhar com você para a próxima fase. Napoleon Hill observou que pessoas que alcançavam grandes resultados frequentemente passavam por períodos de isolamento, não porque eram rejeitadas, mas porque estavam sendo reposicionadas. Existe uma diferença enorme. Você pode estar sozinho sem estar abandonado. Pode estar sendo preparado sem perceber. Pode estar sendo direcionado mesmo quando parece perdido. Imagine um agricultor olhando uma árvore sendo podada. Alguém sem conhecimento diria: essa árvore está sendo destruída. Mas o agricultor sabe que ela está sendo preparada para produzir mais frutos. A poda não é punição, é preparação. E talvez algumas coisas estejam sendo podadas da sua vida exatamente agora. Talvez Deus esteja removendo distrações. Talvez esteja removendo dependências emocionais. Talvez esteja removendo pessoas que drenavam sua energia. Talvez esteja removendo ambientes que limitavam sua visão. Porque aquilo que te trouxe até aqui, talvez não consiga te levar até o próximo nível. E é nesse momento que surge o quarto hábito. O hábito de proteger sua mente. Napoleon Hill dizia que a mente é o único lugar onde a pobreza e a riqueza nascem primeiro. Tudo começa dentro. Toda derrota começa dentro. Toda vitória também. E por isso, existe algo que você precisa entender. A batalha mais importante da sua vida não está acontecendo ao seu redor. Ela está acontecendo dentro da sua cabeça. Enquanto você assiste este vídeo, existem pensamentos tentando te fortalecer. E existem pensamentos tentando te destruir. Pensamentos dizendo: você consegue, continue, está chegando. Mas também existem pensamentos dizendo:
Desista. Nada vai mudar. Você não nasceu para isso. Já tentou demais. E aqui está um dos maiores segredos da preparação invisível. Quando a virada está próxima, a guerra mental costuma aumentar. É como se sua antiga identidade estivesse lutando para sobreviver. Porque toda transformação exige uma morte simbólica. A morte da mentalidade limitada. A morte dos velhos padrões. A morte das crenças que te mantiveram preso. E isso nos leva ao quinto hábito. O hábito de vigiar aquilo que entra na sua mente. Observe quantas pessoas passam horas consumindo notícias negativas, reclamações, fofoquinhas, conteúdos que alimentam medo, conteúdos que roubam esperança. Depois se perguntam por que não conseguem acreditar em si mesmas. Sua mente funciona como um jardim. Se você não escolher o que plantar, as ervas daninhas crescerão sozinhas. Napoleon Hill falava da importância da autossugestão. Mas muitas pessoas praticam a autossugestão negativa todos os dias sem perceber. Repetem frases destrutivas. Dizem que não têm sorte. Dizem que nunca conseguem. Dizem que nasceram para sofrer. Dizem que o dinheiro sempre vai embora. E então criam exatamente a realidade que estão declarando. Por isso, pessoas que estão perto da virada começam a mudar sua linguagem. Elas começam a falar diferente, pensar diferente, reagir diferente. Não porque fingem que problemas não existem, mas porque escolhem não alimentar os problemas mais do que alimentam a solução. E aqui eu quero fazer uma pergunta importante. Você está vivendo alguma dessas fases agora? Alguma pessoa se afastou da sua vida recentemente? Alguma porta se fechou sem explicação? Você sente que sua mente está passando por uma transformação? Escreva sua experiência nos comentários. Eu realmente quero saber, porque muitas vezes alguém lendo seu comentário está vivendo exatamente a mesma situação e precisa perceber que não está sozinho. Agora preste atenção. Existe algo ainda mais surpreendente. Quando Deus está preparando uma pessoa para uma mudança financeira importante, Ele frequentemente começa a trabalhar na disciplina antes de trabalhar no dinheiro. Porque riqueza sem disciplina vira destruição. Dinheiro sem sabedoria desaparece. Oportunidade sem preparo se transforma em arrependimento. Por isso o próximo hábito é tão poderoso. É o hábito de cumprir promessas feitas para si mesmo. Parece simples, mas muda destinos. Quando você diz que vai acordar mais cedo e acorda. Quando diz que vai economizar e economiza. Quando diz que vai estudar e estuda. Quando diz que vai agir e age. Você começa a construir algo extremamente valioso. Confiança interna. E uma pessoa que confia em si mesma se torna muito mais perigosa para a mediocridade, porque ela deixa de depender da motivação, passa a depender da decisão. E essa é uma diferença gigantesca. Motivação vai embora, decisão permanece. Talvez por isso Deus esteja trabalhando sua disciplina neste exato momento. Talvez os atrasos que você enfrenta não sejam rejeição. Talvez seja um treinamento. Talvez você esteja aprendendo agora aquilo que será indispensável quando a oportunidade chegar. Porque a oportunidade vem. Mas ela procura pessoas preparadas. E no próximo bloco você vai descobrir um dos maiores sinais de que sua virada financeira pode estar muito mais próxima do que imagina. Um sinal que a maioria das pessoas ignora completamente. E justamente por isso acabam desistindo a poucos metros do ouro. Agora chegamos a uma das partes mais importantes desta mensagem. Porque existe um momento que separa aqueles que alcançam a virada daqueles que desistem antes dela acontecer. Napoleon Hill falava sobre isso de forma muito clara. Em praticamente toda grande conquista, existe um teste final, um obstáculo inesperado, uma dificuldade aparentemente sem sentido, uma situação que faz a pessoa acreditar que tudo está dando errado.
E é exatamente nesse ponto que a maioria abandona o caminho. Mas existe algo que poucos percebem. Muitas vezes o teste aparece justamente porque a recompensa está próxima. Pense por um instante na história dos garimpeiros que Hill costumava citar. Homens que cavaram durante meses procurando ouro. Gastaram energia, gastaram tempo, gastaram recursos. E quando não encontraram resultados imediatos, desistiram. Anos depois, descobriram que estavam a poucos metros da maior jazida de ouro daquela região. Poucos metros, não quilômetros, não centenas de quilômetros, apenas alguns metros. E talvez isso descreva perfeitamente o que está acontecendo com milhares de pessoas neste momento. Talvez você esteja cansado, talvez esteja pensando em desistir, talvez esteja olhando para os problemas e acreditando que nada está mudando. Mas e se você estiver a poucos metros da sua virada? E se esse período difícil não for um sinal de derrota? E se for uma confirmação de que algo importante está sendo preparado? Existe um padrão curioso que se repete constantemente. Antes da mudança financeira acontecer, muitas pessoas relatam sentir um aumento temporário da pressão. Contas aparecem, problemas surgem, críticas aumentam, dúvidas aparecem, medos antigos tentam voltar. É como se a vida estivesse perguntando: você realmente acredita no que diz acreditar? Você realmente confia no caminho que escolheu? Você realmente está disposto a continuar? Porque fé verdadeira não é acreditar apenas quando tudo está funcionando. Fé verdadeira é continuar avançando quando os resultados ainda não apareceram. Foi isso que separou as pessoas extraordinárias das pessoas comuns ao longo da história. Elas continuaram, mesmo sem garantias, mesmo sem aplausos, mesmo sem evidências imediatas. E aqui surge o sexto hábito, o hábito de continuar quando a emoção desaparece. A maioria das pessoas age quando está motivada, mas os vencedores agem quando não estão. A maioria trabalha quando sente vontade. Os vencedores trabalham porque decidiram. A maioria espera sentir confiança. Os vencedores criam confiança através da ação. E isso muda tudo, porque prosperidade não é construída em dias de inspiração. Ela é construída nos dias em que ninguém está olhando, nos dias em que você poderia desistir, nos dias em que seria mais fácil parar, nos dias em que parece que nada está acontecendo. É justamente nesses dias que a preparação invisível está acontecendo. Deus trabalha muito nos bastidores, mais do que as pessoas imaginam. Nós gostamos dos milagres visíveis, mas esquecemos dos processos invisíveis. Gostamos da colheita, mas ignoramos a plantação. Gostamos do resultado, mas desprezamos a preparação. E talvez Deus esteja trabalhando em áreas da sua vida que você ainda não consegue enxergar. Talvez esteja fortalecendo sua mente, talvez esteja fortalecendo seu caráter, talvez esteja fortalecendo sua disciplina, talvez esteja fortalecendo sua coragem. Porque quando a oportunidade chegar, você precisará de tudo isso. Agora eu quero te mostrar um sinal extremamente importante. Um sinal que muitas pessoas experimentam pouco antes de uma transformação significativa. É o surgimento de pequenas oportunidades. Perceba isso. Antes das grandes portas se abrirem, frequentemente aparecem portas pequenas. Uma conversa aparentemente comum, uma ideia simples, uma oportunidade modesta, um contato inesperado, uma proposta que parece insignificante. A maioria ignora essas oportunidades porque está esperando algo grandioso. Mas Deus frequentemente trabalha através do pequeno. Uma única ligação pode mudar uma carreira. Uma única decisão pode mudar um patrimônio. Uma única parceria pode mudar uma vida inteira. Napoleon Hill ensinava que oportunidades costumam vir disfarçadas de trabalho, desafios ou responsabilidades.
Por isso muitas pessoas não as reconhecem. Elas estão procurando brilho, mas a oportunidade chega vestida de simplicidade. E aqui está o sétimo hábito, o hábito de prestar atenção aos detalhes. Pessoas que estão próximas da virada começam a desenvolver uma percepção diferente. Elas observam mais, escutam mais, analisam mais, percebem conexões que antes passariam despercebidas. Elas entendem que sinais importantes raramente chegam gritando. Eles chegam sussurrando. Uma ideia repetida várias vezes. Um tema que aparece constantemente. Uma oportunidade semelhante surgindo de diferentes direções. Uma sensação persistente de que algo precisa ser feito. Essas repetições não devem ser ignoradas, porque muitas vezes é assim que o próximo passo é revelado. E existe outra coisa curiosa. Quando a virada está próxima, você começa a sentir menos medo de agir. Não porque os riscos desaparecem, mas porque seu propósito se torna maior que suas inseguranças. Você percebe que permanecer parado dói mais do que avançar. Você percebe que continuar pequeno custa mais caro do que crescer. Você percebe que o verdadeiro perigo não é fracassar. O verdadeiro perigo é nunca tentar. Talvez seja exatamente isso que Deus esteja construindo dentro de você agora. Coragem, não ausência de medo, mas coragem apesar do medo. E quando essa coragem encontra fé, disciplina e ação consistente, algo poderoso começa a acontecer. A preparação invisível começa a se transformar em resultados visíveis. Mas ainda existe um estágio fundamental antes da virada. Uma fase que explica por que algumas pessoas aceleram rapidamente enquanto outras continuam presas nos mesmos ciclos durante anos. No próximo bloco, você vai entender como reconhecer os sinais exatos de que a mudança financeira está se aproximando. E por que tantas pessoas deixam escapar esse momento sem perceber? Existe uma pergunta que recebo constantemente. Como saber se a virada financeira está realmente chegando? Como diferenciar uma simples esperança de um verdadeiro período de preparação? A resposta está nos padrões, porque Deus costuma deixar sinais. Não sinais espetaculares como muitos imaginam, mas sinais consistentes, pequenos indícios que começam a surgir ao mesmo tempo. Quando você entende isso, passa a enxergar sua própria vida de forma completamente diferente. Napoleon Hill ensinava que a mente humana possui uma capacidade extraordinária de reconhecer oportunidades quando está alinhada com um propósito definido. Mas antes desse alinhamento produzir riqueza, algo acontece internamente. A pessoa começa a mudar. E essa mudança produz sinais. O primeiro sinal é a clareza mental crescente. Você já percebeu que durante alguns períodos da vida tudo parece confuso? Você não sabe qual direção seguir, não sabe qual decisão tomar, não sabe qual caminho escolher. Mas então, aos poucos, a névoa começa a desaparecer. Você começa a enxergar o que realmente importa. Começa a identificar desperdícios de tempo. Começa a perceber relacionamentos que não agregam. Começa a reconhecer hábitos que precisam morrer. Essa clareza não surge por acaso. Ela geralmente aparece quando Deus está preparando uma nova estação, porque ninguém consegue administrar prosperidade vivendo na confusão. A clareza vem antes da expansão. A ordem vem antes da abundância. E isso nos leva ao oitavo hábito, o hábito de eliminar distrações. Observe quantas pessoas vivem ocupadas, mas não produtivas. Correm o dia inteiro, mas não avançam. Gastam energia, mas não constroem nada. Estão constantemente fazendo alguma coisa, mas raramente fazendo aquilo que realmente importa. Quando a preparação começa, algo muda. Você passa a valorizar mais seu tempo, passa a proteger sua atenção, passa a entender que cada minuto desperdiçado está roubando uma parte do seu futuro.
E então começa a acontecer algo interessante. Certas distrações perdem o brilho. Certas conversas deixam de interessar. Certos ambientes deixam de atrair. Não porque você se tornou melhor que alguém, mas porque sua visão ficou maior. Seu foco mudou. Seu propósito cresceu. E quando o propósito cresce, as distrações encolhem. Outro sinal muito forte é o surgimento de uma energia incomum. Não estou falando apenas de disposição física, estou falando de uma força interna, uma sensação estranha de que você precisa agir, de que não pode mais permanecer parado, de que algo importante está se aproximando. Muitas pessoas descrevem isso como um chamado, outras chamam de despertar, outras chamam de direção espiritual. O nome não importa. O que importa é reconhecer que isso acontece. Você começa a sentir urgência, mas não uma urgência baseada em medo, uma urgência baseada em propósito. Você sente que precisa se mover, precisa construir, precisa aprender, precisa crescer. E é exatamente nesse momento que muitas oportunidades começam a aparecer. Pequenas portas, pequenas conexões, pequenas ideias, pequenas soluções. Nada parece extraordinário individualmente. Mas quando você olha para tudo junto, percebe um padrão. E aqui está algo poderoso. Grandes mudanças costumam começar como pequenas coincidências, mas depois você percebe que não eram coincidências, eram direções. Talvez você esteja vendo o mesmo assunto repetidamente. Talvez diferentes pessoas estejam te falando coisas parecidas. Talvez uma oportunidade esteja reaparecendo de formas diferentes. Talvez uma ideia continue voltando à sua mente. Não ignore isso, porque muitas vezes a repetição é um dos métodos que Deus utiliza para chamar sua atenção. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta importante. Deus já removeu algo da sua vida e depois você entendeu o motivo? Escreva nos comentários, porque essa é uma experiência extremamente comum entre pessoas que passaram por grandes transformações. Naquele momento parecia perda, meses depois parecia proteção, naquele momento parecia castigo, depois parecia direcionamento, naquele momento parecia injustiça, depois parecia livramento. E isso acontece porque nós enxergamos apenas uma parte da estrada, mas Deus enxerga o caminho inteiro. Napoleon Hill dizia que todo revés carrega consigo a semente de um benefício equivalente. A maioria das pessoas conhece a frase, poucas vivem a frase, porque quando o revés aparece, elas só enxergam a dor, não enxergam a semente. Mas aqueles que prosperam aprendem a procurar a semente, aprendem a perguntar, o que posso aprender aqui? O que essa situação está tentando me ensinar? Como isso pode me fortalecer? E essa pergunta muda tudo, porque transforma vítimas em protagonistas, transforma reclamação em crescimento, transforma obstáculos em preparação. Agora existe mais um sinal extremamente poderoso, talvez o mais importante de todos. É quando você começa a perder o medo de ser quem realmente nasceu para ser. Durante anos, muitas pessoas se escondem, diminuem seus sonhos, diminuem sua visão, diminuem sua capacidade, tudo para não serem criticadas, para não serem julgadas, para não incomodarem ninguém. Mas chega um momento em que algo muda. Você percebe que está cansado de viver abaixo do seu potencial. Percebe que Deus não te criou para a mediocridade. Percebe que existe algo maior esperando pela sua decisão. E quando isso acontece, uma nova identidade começa a nascer. Uma identidade compatível com prosperidade. Uma identidade compatível com abundância. Uma identidade compatível com crescimento. Mas atenção, identidade sem ação não produz resultados. E no próximo bloco vamos entrar na parte mais prática de todo este vídeo. Você vai descobrir exatamente o que fazer quando esses sinais aparecem, como agir,
como proteger sua mente, como organizar seu dinheiro, como reconhecer oportunidades, como acelerar sua preparação e como evitar os erros que fazem tantas pessoas perderem a própria virada mesmo estando tão perto dela. Agora, chegamos ao ponto que pode mudar completamente a direção da sua vida, porque reconhecer os sinais é importante. Mas agir corretamente quando eles aparecem é ainda mais importante. Muitas pessoas recebem oportunidades, mas não estão preparadas. Recebem direção, mas não se movem. Recebem confirmação, mas continuam paralisadas pelo medo. E então perdem aquilo que poderia ter transformado seu futuro. Napoleon Hill ensinava que conhecimento sem ação não produz riqueza. Fé sem ação também não produz resultados. Desejo sem ação continua sendo apenas desejo. Por isso, quando os sinais da preparação começam a surgir, existem atitudes que se tornam fundamentais. A primeira delas é proteger sua mente com ainda mais intensidade. Porque quando uma pessoa está próxima da mudança, surgem duas vozes. A voz da fé e a voz do medo. A voz da fé diz: continue. Você está crescendo. Existe algo maior vindo. Mas a voz do medo tenta convencer você de que tudo é ilusão. Tenta trazer dúvidas, tenta trazer insegurança, tenta fazer você abandonar aquilo que começou. Por isso, você precisa selecionar cuidadosamente aquilo que alimenta sua mente. Observe uma verdade simples. Ninguém constrói riqueza ouvindo derrotismo o dia inteiro. Ninguém constrói prosperidade alimentando pensamentos de escassez diariamente. Ninguém alcança uma nova realidade permanecendo preso à mentalidade antiga. Proteja sua mente. Proteja seus pensamentos, proteja sua visão, porque aquilo que domina seus pensamentos acaba dominando suas decisões, e aquilo que domina suas decisões acaba dominando seus resultados. A segunda atitude é organizar seu dinheiro imediatamente. Muitas pessoas acreditam que organização financeira é consequência da riqueza. Mas a realidade é exatamente o contrário. A organização vem antes, a disciplina vem antes, a responsabilidade vem antes. Se você não consegue administrar R$100 com sabedoria, dificilmente administrará 100 mil. Se você desperdiça pequenas quantias, provavelmente desperdiçará grandes quantias também. A prosperidade gosta da ordem. A abundância floresce onde existe responsabilidade. Isso não significa viver preocupado, significa viver consciente. Saber para onde o dinheiro está indo, saber o que está construindo, saber quais hábitos fortalecem seu futuro e quais enfraquecem seu crescimento. A terceira atitude é começar a registrar os sinais. Pode parecer simples, mas é extremamente poderoso. Anote ideias. Anote oportunidades, anote conexões, anote percepções, anote repetições. Porque muitas vezes Deus fala através de padrões. Você percebe algo hoje. Depois vê o mesmo tema amanhã. Depois encontra novamente a mesma direção alguns dias depois. Quando registra, consegue enxergar aquilo que passaria despercebido. E quanto mais clareza você tem, melhores se tornam suas decisões. Agora chegamos a uma das atitudes mais negligenciadas. Agir rápido quando uma oportunidade legítima aparece. Perceba algo. Oportunidades raramente ficam esperando para sempre. Elas costumam visitar pessoas preparadas, mas exigem movimento. Napoleon Hill dizia que a indecisão é uma das maiores inimigas da prosperidade. Enquanto algumas pessoas analisam eternamente, outras avançam. Enquanto algumas duvidam de tudo, outras aprendem fazendo. Enquanto algumas esperam um momento perfeito, outras constroem o momento perfeito através da ação. Isso não significa agir impulsivamente. Significa não ficar preso na paralisia. Porque muitas vezes a oportunidade que muda uma vida inteira começa com uma decisão aparentemente pequena. Uma ligação,
um curso, uma parceria, uma conversa, uma ideia, um projeto, algo simples, mas que abre portas gigantescas no futuro. E falando em crescimento, muitas pessoas aqui procuram formas de acelerar sua evolução financeira, mental e espiritual. Inclusive, existe um material especial, indicado nos comentários, que pode ajudar você a aprofundar vários dos princípios que estamos discutindo neste vídeo. Depois, assista até o final e dê uma olhada com calma. Agora, vamos falar sobre algo que quase ninguém associa à prosperidade, a oração estratégica. Muitas pessoas oram apenas quando estão desesperadas, mas aqueles que entendem a preparação espiritual desenvolvem o hábito da oração diária, não apenas para pedir, mas para alinhar, para ouvir, para fortalecer a fé, para buscar direção. Porque prosperidade verdadeira não é apenas acumular dinheiro, é construir uma vida alinhada com propósito. Quando a oração se combina com ação disciplinada, algo poderoso acontece. Você começa a agir com mais clareza, com mais confiança, com mais sabedoria, com menos ansiedade, e isso produz resultados completamente diferentes. Outra atitude fundamental é cortar distrações sem piedade. Talvez esta seja uma das mensagens mais importantes deste vídeo. Nem tudo que é bom é compatível com seu destino. Nem tudo que é agradável está contribuindo para sua prosperidade. Nem tudo que ocupa seu tempo merece continuar ocupando seu tempo. À medida que a virada se aproxima, você precisa aprender a proteger seu foco. Porque foco é energia direcionada, e energia direcionada cria resultados, energia espalhada cria frustração. Pergunte para si mesmo agora: o que não combina mais com minha prosperidade? Quais hábitos continuam roubando meu crescimento? Quais distrações estão atrasando minha evolução? Quais decisões preciso tomar imediatamente? Essas perguntas podem parecer simples, mas têm poder para acelerar anos de crescimento. E existe uma última atitude que separa aqueles que chegam daqueles que ficam pelo caminho: a gratidão durante o processo. Não apenas depois da vitória, mas durante a construção, durante os testes, durante as dificuldades, durante a preparação, porque a gratidão mantém sua mente conectada à abundância enquanto tudo ainda está sendo construído. Ela impede que você enxergue apenas aquilo que falta. Ela ajuda você a perceber aquilo que já está crescendo. E quando uma pessoa aprende a agradecer enquanto está subindo a montanha, ela desenvolve uma força emocional que poucos possuem. Mas ainda existe algo que precisamos falar: o momento exato da virada. Os sinais finais que costumam aparecer quando a preparação invisível está prestes a se transformar em resultados concretos. E é exatamente isso que veremos no último bloco desta mensagem. Chegamos ao ponto que talvez tenha trazido você até este vídeo: o momento da virada. O momento em que a preparação invisível começa a produzir resultados visíveis. O momento em que meses ou até anos de aprendizado, disciplina, fé e crescimento começam finalmente a fazer sentido. E aqui está algo que quero que você grave para sempre. A virada raramente acontece da forma que as pessoas imaginam. A maioria espera um evento gigantesco, uma explosão de oportunidades, uma mudança instantânea, um milagre que transforma tudo da noite para o dia. Mas normalmente não é assim. Primeiro acontece uma mudança dentro de você, depois a realidade acompanha. Primeiro muda sua identidade, depois muda sua conta bancária. Primeiro muda sua mentalidade, depois muda sua situação financeira. Primeiro muda sua visão, depois muda seu mundo. Napoleon Hill descobriu que praticamente toda riqueza sustentável nasce dessa sequência, porque dinheiro sem transformação interna raramente permanece. Mas quando a identidade muda, a prosperidade encontra terreno fértil para crescer. E existem sinais muito específicos de que esse momento está se aproximando.
O primeiro deles é uma clareza quase incomum. Você para de correr em círculos, para de viver confuso, para de perseguir tudo ao mesmo tempo e começa a enxergar exatamente onde deve concentrar sua energia. Aquilo que antes parecia complicado começa a ficar simples. Aquilo que antes parecia impossível começa a parecer alcançável. Aquilo que antes parecia distante começa a parecer próximo. O segundo sinal é o surgimento repetido de oportunidades. Não necessariamente oportunidades gigantes, mas oportunidades consistentes. Uma pessoa certa aparece. Uma conversa abre caminho. Uma ideia começa a gerar resultados. Uma porta pequena se abre, depois outra, depois mais uma. E aos poucos você percebe que existe um movimento acontecendo, como se peças estivessem sendo posicionadas silenciosamente. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Muitas vezes, Deus não abre apenas uma porta, Ele começa a reorganizar todo o corredor. O terceiro sinal é a perda gradual do medo. Isso não significa ausência de insegurança. Significa que seu propósito finalmente ficou maior que suas dúvidas. Você para de perguntar, e se eu fracassar? E começa a perguntar, e se der certo? Você para de enxergar apenas riscos e começa a enxergar possibilidades. Você para de fugir do crescimento e começa a assumir responsabilidade pelo crescimento. Esse é um dos sinais mais fortes de maturidade financeira. Porque prosperidade exige responsabilidade, exige coragem, exige decisão, exige ação. Agora chegamos ao 10º hábito. O hábito de manter seus sonhos protegidos. Nem todo mundo merece acesso às sementes que Deus plantou dentro de você. Existe uma razão pela qual tantas pessoas abandonam projetos promissores. Elas compartilham seus sonhos com pessoas comprometidas com a própria limitação. Contam seus planos para quem não acredita em nada, revelam seus objetivos para quem vive criticando e acabam recebendo desânimo em vez de apoio. Por isso, seja cuidadoso. Compartilhe sua visão com pessoas que inspiram crescimento, com pessoas que valorizam evolução, com pessoas que acreditam em possibilidades, porque energia importa, ambiente importa, companhia importa. Napoleon Hill falava constantemente sobre a influência do grupo com quem convivemos. E isso continua sendo verdade. As pessoas ao seu redor podem acelerar sua transformação ou atrasá-la. Escolha conscientemente. E finalmente chegamos ao 11º hábito, talvez o mais poderoso de todos. O hábito da permanência. O hábito de continuar. O hábito de permanecer firme quando seria mais fácil desistir. Porque existe algo que a maioria nunca descobre. As grandes recompensas raramente são entregues aos mais talentosos. Frequentemente são entregues aos mais persistentes. Aqueles que continuam, aqueles que permanecem, aqueles que resistem, aqueles que não abandonam o campo de batalha. Talvez seja exatamente por isso que você precisava ouvir esta mensagem hoje. Talvez você esteja interpretando sua preparação como atraso. Talvez esteja interpretando sua poda como perda. Talvez esteja interpretando seu teste como fracasso. Mas e se tudo isso for preparação? E se Deus estiver colocando sua vida em ordem antes da virada? E se os obstáculos forem o começo da sua prosperidade? E se as portas fechadas estiverem protegendo você de caminhos errados? E se as pessoas que se afastaram não forem perdas, mas liberações? E se os desafios atuais forem exatamente aquilo que está construindo a pessoa que você precisa se tornar? Pense nisso. Napoleon Hill ensinava que toda adversidade carrega uma semente de benefício equivalente, mas a maioria desiste antes de encontrar essa semente. Não cometa esse erro. Continue, aprenda, ore, haja, melhore, persista, porque a riqueza verdadeira não nasce da sorte. Ela nasce da combinação entre fé, propósito, identidade, disciplina e ação consistente.
Ela nasce quando uma pessoa decide se tornar alguém capaz de administrar aquilo que deseja receber. E talvez seja por isso que você encontrou este vídeo. Talvez não tenha sido coincidência. Talvez Deus esteja usando esta mensagem para lembrar você de algo importante. Você não chegou até aqui para desistir agora. Você não atravessou tudo o que atravessou para parar tão perto da transformação. Sua história ainda está sendo escrita. Sua preparação ainda está acontecendo. E sua virada pode estar muito mais próxima do que imagina. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu vou permanecer. Quero ver quantas pessoas estão decidindo continuar apesar dos obstáculos. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Porque às vezes uma única mensagem muda uma direção, e uma única direção muda uma vida inteira.